Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje para trazer mais conteúdo aí para você. Espero que seja de grande valia, né? A cada vídeo novo eu tento atender as expectativas, tento responder todo mundo aqui pelo meu canal, pelo meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, o mesmo nome aqui do canal, @Vivi em Portugal. Coloco stories lá, conteúdo para vocês, sempre de qualidade, para tentar somar, né? Na busca aí pelo conhecimento, quando a gente está nessa mudança aí Brasil-Portugal. Tudo novo, nomenclatura nova, muita novidade. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre muitas questões que as pessoas me trazem nessa dúvida aí, quando a gente vai migrar para Portugal, aonde eu vou morar? O que é melhor? Vou para o norte? Vou para o sul? Então eu tô trazendo para vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu vivenciei com a minha família, para tentar te ajudar na melhor maneira possível, na melhor escolha para você dentro do seu planejamento. E vamos que vamos! Então, gente, hoje eu tô aqui para trazer aí uma questão para vocês que muita gente me pergunta. Eu tento sempre responder todo mundo, tento somar aí para tentar ajudar na decisão, uma decisão tão importante, né? Quando a gente tá com tudo direitinho, com planejamento, já naquele momento de decidir, ok, vou me mudar para Portugal com a minha família, eu tô indo primeiro e depois vai o restante da minha família, dependendo aí do visto, né? Que você solicita no Brasil, não é todo tipo de visto, esse visto último aí que a gente teve agora, que entrou em vigor anteontem, né? Esse vídeo tá indo ao ar para você na terça-feira, dia 1º de outubro aí de 2022, e a gente teve aí no dia 30, né, de setembro, dia 30 de outubro, desculpa, 1º de novembro, já tô ficando doida, não é 1º de outubro, é 1º de novembro, e a gente teve aí o visto, as alterações da CPLP, né, dos países de língua portuguesa. Eu tenho um vídeo específico, não vou me alongar, mas, por exemplo, se você pretende vir com um visto de procura de trabalho, que agora aí, ultimamente, é o visto mais fácil da gente conseguir para vir legalizado cá para Portugal, porque realmente vir como turista nunca indico, porque realmente a pessoa até se legalizar passa muito perrengue. Pode fazer a manifestação de interesse, vindo como turista, chegando aqui, gostando do país, decidindo ficar? Pode, tem essa previsão legal, mas não é bom, porque até a manifestação de interesse ser aceita, que demora aí cerca de mais de um ano, você fica muito restrito, você não fica ilegal, mas você fica irregular. Então, realmente, a melhor maneira é sempre no país de origem, a gente ver quais os tipos de visto que existem, porque existem inúmeros vistos. Tenho certeza que um deles pode se adequar a você, a sua expectativa. E se você quer uma assessoria aí profissional, eu sempre indico, não é parceria, eu indico porque realmente eu utilizo os serviços dele, ele é maravilhoso, eu sou fã de carteirinha dele, vou deixar o Instagram dele aqui, ó, que é o Dr. Felipe Vigo, tá certo? O Dr. Felipe Vigo é advogado, mora aqui em Lisboa, ele é brasileiro, ele já tá aqui há muitos anos, ele advoga tanto aí no Brasil quanto aqui em Portugal, e o que ele puder te auxiliar, se você precisar de auxílio, porque a gente pode solicitar os vistos, toda a documentação, tudo sem precisar de um advogado, mas existem casos e casos. Tem alguns casos que são mais fáceis, que a gente consegue resolver sozinho. Eu fiz a maioria, todos os documentos, documentação, eu fiz tudo sozinha. O que eu fiz de assessoria com o Dr. Felipe Vigo era dúvidas que eu tinha aí no Brasil em relação a imposto de renda, em relação a quando eu fui pegar a autorização de residência da minha filha, eu tive que declarar meio de subsistência e eu não trabalhava aqui em Portugal, então eu fiquei um pouco nervosa e perdida. Então eu fiz assessoria com ele, ele foi maravilhoso me indicando como eu deveria declarar esse meio de subsistência. Mas assim, realmente para quem precisa, tem casos mais complicados, eu super indico ele, já que eu não sou profissional aqui da área aqui de Portugal, tá certo? Então, comecei a falar esse assunto dos vistos por questão do último visto que as pessoas estão requisitando muito agora, que entrou em vigor anteontem, né? Podemos dizer assim, no domingo, que foi o visto de procura de trabalho, né? Para você poder vir para Portugal
com um prazo aí para você conseguir aqui um contrato de trabalho e você vem legalmente aqui para Portugal. Tem alguns requisitos que você tem que cumprir, você tem que comprovar meio de subsistência de 3 salários mínimos aqui de Portugal. Isso dá 705 euros, né? O salário mínimo, isso dá aí 2.100 euros que você tem que comprovar aí no Brasil, quer dizer, 21 mil reais. Você tem que ter a passagem de ida e volta, você tem o visto, ele é por um tempo determinado para você poder conseguir o trabalho e aí ter o título de residência, mas você já vem legalizado, com a marcação agendada, mas nesse tipo de visto você não pode fazer o reagrupamento ainda no Brasil, então você não pode querer trazer o seu filho ou querer trazer a sua esposa com o reagrupamento familiar nesse primeiro momento, porque é uma expectativa de direito. Você ainda não tem autorização de residência, você vai ter quando você conseguir um emprego aqui. Então, nesse primeiro momento, o que eu queria dizer é isso, que com o visto de procura de trabalho, você não pode trazer já a família. Já aí a novidade, outra novidade que a gente teve nesse visto, que foi o do nômade digital, já pode vir com a família, já pode fazer o agendamento da família e vir junto cá para Portugal. Claro que com vários requisitos que tem aí na CPLP, que eu não vou me alongar nesse vídeo aqui, mas que é importante vocês saberem aí para vocês poderem dar entrada ainda no Brasil, lembrando que todos os vistos ainda são solicitados no país de origem. Vamos lá então, a gente vai falar aqui sobre um pouquinho do norte e um pouquinho do sul, tá certo? As pessoas ficam muito na dúvida para onde eu vou. Nesse primeiro momento, o que eu vou indicar? Na verdade, eu não vou indicar, eu vou contar para vocês, né, a minha experiência. Quando a gente chegou, a gente ficou em Lisboa, eu vim no meio da pandemia, então a gente ainda teve que ficar aqueles 14 dias aí de quarentena, né, dentro do apartamento, obrigatório, quando a gente vinha do voo do Brasil, e nós ficamos em Lisboa. Eu fiquei em Lisboa com a minha família. A família do meu pai é português, para quem não me acompanha, você não é inscrito no meu canal, não sabe da minha história, não maratonou meus vídeos, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho da notificação. Não custa nada, é de graça, para mim é muito importante. Maratona lá os meus vídeos para você descobrir um pouquinho da minha história. Mas eu vou dar um spoiler aqui, e a família do meu pai, ela é toda do sul, aqui de Portugal. Então a gente foi em várias cidades, em vários locais, conhecemos, né? Setúbal, que faz parte ainda de Lisboa, né? A gente tem uma tia querida, maravilhosa, tia Teovina, tia Alice, amo vocês, que moram em Setúbal. A gente tem família também em Portimão, né? Que é a tia Madalena, maravilhosa, a filha dela e primas também da Mônica, né, dos meus filhos, a Sandra, filha da tia Madalena, enfim, a gente tem família também lá para Portimão, então assim, lugares maravilhosos e espetaculares, fora outros lugares que a gente também foi conhecer, mas, infelizmente, se é que vocês me entendem, lá no sul o negócio é um pouco mais pesado, um pouco não, muito mais pesado. Então, realmente, a vontade era muita. Nós que somos carioca, né, acostumada com aquele calorzinho de Rio de Janeiro, queríamos muito ter ido para o sul, mas realmente não teve condição. Nesse primeiro momento, quando a gente chega, quando a gente pensa que vai converter aí do real para o euro e o nosso dinheiro é totalmente desvalorizado, os valores do arrendamento lá embaixo são muito mais pesados. Então, realmente, foi essa questão. Muita gente me pergunta aí até hoje, mas por que vocês vieram parar aqui em Felgueiras? Todo mundo que me conhece aqui, esse primeiro contato. Vivi, mas você veio para Felgueiras por quê? Você tem família aqui em Felgueiras? E eu falo sempre a verdade para eles, não tem por que mentir. Por que eu vim para Felgueiras? Por conta disso aqui. Quando a gente chegou, eu comecei a procurar nos aplicativos, né, de aluguel para poder ver onde a gente ia morar, no aplicativo Idealista, no Imo Virtual, dou várias dicas para vocês como procurar. Vou deixar o link do vídeo aqui para facilitar a vida de vocês. E quando a gente começou a procurar, apareceu na época um apartamento com um preço bom aqui em Felgueiras, que é uma cidade aqui do norte, uma cidade aqui do Porto, longe do centro de Porto, 40 minutos, tá? Mas que tinha uma estrutura bacana. Eu joguei no Google, hoje em dia Google é tudo, né? A internet facilita muito aí o nosso trabalho. E eu joguei lá o nome da cidade, joguei o nome da escola, comecei a ver como é que era a escola, comecei a ver a distância desse apartamento que estava
direto com o senhorio. Não vou falar sobre isso, mas eu dou uma dica muito importante no vídeo aí do arrendamento, que eu deixei o link para vocês. Essa é a importância de ser direto com o senhorio quando a gente chega do Brasil, tá certo? E aí eu consegui ver um pouco da cidade antes mesmo de vir, porque eu ia ter que me deslocar lá de Lisboa pra cá. Para brasileiros, somos guerreiros, tudo é perto, porque o Brasil, Portugal de ponta a ponta você faz aí em 6 horas de carro. E no Brasil a gente está acostumado, pega um engarrafamentozinho, né? A gente já faz isso aí 3, 4 horas de carro. Então pra mim isso não era problema, mas a gente não queria perder a viagem, a gasolina que tá cara, né? Então a gente queria ver como era a cidade e eu e minha mãe gostamos muito. Então eu marquei com o senhorio do apartamento e vim aqui conhecer o apartamento, adorei, o apartamento era todo mobiliado, deu tudo certo, é a cidade que eu estou cá com a minha família já há 1 ano e meio, mas o que eu quero colocar para vocês é isso, tem que realmente ver como é que é o seu planejamento, isso aqui. Se for um pouco apertado, se vai vir um pouquinho contando a grana, até conseguir arranjar trabalho aqui, até conseguir se estabilizar, a minha indicação é sempre o norte, tá certo, gente? Porque realmente o que faz diferença é o arrendamento. Quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de valores de mercado, é o mesmo valor, gente. São praticamente os mesmos mercados, o preço não muda muito. Eu lembro que foi uma questão que a minha mãe colocou bastante e ela se preocupou em ver e analisar, e os valores eram bem parecidos, não teve muita mudança não. Então, em relação ao mercado, em relação a restaurantes, não tem muita diferença. Agora, realmente, quando a gente fala em relação ao arrendamento, quando a gente vem para o norte, realmente faz a diferença. Então, fica essa dica aí maravilhosa para vocês. Eu acho que a gente tem que sempre ir anotando aí, sempre pegar um caderninho, fazer um planejamento, colocando as minhas dicas. E eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí nessa sua decisão aonde morar em Portugal, tá certo? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.